Olá, irmãos, a paz de Jesus esteja com você e com a sua família. Eu estou aqui para a gente poder partilhar um pouquinho da palavra de Deus. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a palavra que nós vamos meditar encontra-se no Evangelho de São Mateus, capítulo 28. O versículo é do 23 ao 27. O título da palavra é A Tempestade Acalmada. E o Senhor nos diz assim: Subiu ele a uma barca com seus discípulos. De repente, desencadeou-se sobre o mar uma tempestade tão grande que as ondas cobriram a barca. Ele, no entanto, dormia. Os discípulos achegaram-se a ele e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, nós perecemos. Jesus perguntou: Por que este medo, gente de pouca fé? Então, levantando-se, deu ordens aos ventos e ao mar, e fez uma grande calmaria. Admirados, diziam: Quem é este a quem até os ventos e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, essa palavra de hoje, ela foi proclamada na tarde de sexta-feira, na bênção especial que o Papa Francisco nos concedeu. O Papa Francisco, ele proclamou essa palavra e ele meditava e dizia para nós palavras tão lindas que aquilo tocou muito o meu coração, e eu gostaria de partilhar com vocês aqui um pouquinho também. Essa palavra da tempestade acalmada, como diz aqui na Bíblia, foi um momento em que os discípulos estavam em alto mar navegando. Jesus estava na barca, porém dormindo. Em um determinado momento ali da noite, da madrugada, os ventos começaram a soprar muito forte, as ondas do mar se agitaram e começou a entrar água dentro do barco, e ali eles se desesperaram porque tinham a sensação que o barco ia afundar. Era noite, ventava muito e aquelas ondas terríveis, levando o barco de lá para cá. Irmãos, aqueles corações dos discípulos se desesperaram profundamente diante da tempestade. E o que isso quer nos mostrar? Quando nós passamos também por tempestades e tribulações na nossa vida, nós nos desesperamos e esquecemos que Deus está conosco. Ou achamos que Deus não se importa com o nosso sofrimento, com a nossa dor, com aquela dificuldade que nós estamos passando. Os discípulos ali se desesperaram e perguntou para Jesus, acordaram Jesus e falaram assim: Senhor, salva-nos, nós perecemos. É como se eles virassem para Jesus e perguntassem: Senhor, não te importas com o que está acontecendo? Olhe para nós, olha para essa tempestade, olha para essa tribulação. Então Jesus questionou: Por que tendes medo, homens de pouca fé? E o Senhor nos pergunta: por que nós temos medo diante das situações difíceis que nós passamos? Por quê? Por que você tem medo? Por quê? Irmãos, muitas vezes temos medo. E o medo leva a gente a ter atitudes muitas vezes erradas. O medo, o desespero, em alguns momentos nos paralisa, em outros momentos nos leva a fazer escolhas erradas. E o que dificulta mais ainda, o que piora mais ainda a situação. Mas hoje Deus nos convida a olhar não para a tempestade, não para o mar agitado, não para a noite escura ou para os ventos. Deus nos convida a olhar para Ele que está conosco. Porque Ele quer acalmar a tempestade do nosso coração. Ele quer acalmar o desespero da sua alma. O Senhor quer trazer a paz, porque Ele está com você. Ele te ama, Ele te deu a vida, a salvação. O Senhor está com você. Irmãos, e na tarde de sexta-feira, o Papa falava bem assim, que esse tempo de tribulação é um tempo propício, que Deus nos chama à conversão, à intimidade. E aí você pode perguntar assim: mas o que tem a ver eu passar um tempo de tribulação e buscar a conversão? Irmãos, para nós passarmos pela tribulação, nós precisamos acreditar que Deus vai nos salvar, que Deus vai nos tirar dessa situação. E para acreditar, precisamos confiar. E nós só confiamos naquele ao qual nós conhecemos. Você não vai confiar em uma pessoa desconhecida que nunca viu. Confiamos naquele que conhecemos, naquele que amamos.
E esse é o momento propício de conhecer o Senhor, de experimentar esse amor tão grande que Deus tem por você, de se aproximar do Senhor para que ao conhecê-lo, ao sentir esse amor tão grande, você possa confiar verdadeiramente no poder dele e naquilo que ele tem para a sua vida, porque Deus tem planos para você, Deus tem sonhos para a sua vida, mas para isso acontecer depende do seu sim, da sua abertura de coração. Só que nós somos tão feridos pelas dificuldades, pelo nosso passado, que nós temos medo. E o medo nos afasta de Jesus. E o medo faz com que nós nos desesperamos. Irmãos, é tempo de conversão. É tempo de quaresma. É tempo que nós estamos vivendo um tempo de confinamento. Aproveite essa oportunidade para se aproximar de Deus. Aproveita e convida Jesus para entrar no seu coração e colocar para fora todo o medo, colocar para fora toda falta de esperança, toda falta de fé. Deixa Jesus fazer uma faxina no seu coração e tirar todo aquele sentimento que te leva à ruína e você vai experimentar a transformação do Senhor. Jesus, ele não nos tira da tempestade. Ele não tirou os discípulos da tempestade, mas ele ordenou que ela se acalmasse. Essa tempestade vai chegar ao fim. A tribulação que nós passamos tem data marcada para começar, mas tem data marcada para terminar. O importante, meu irmão, mais importante do que a tempestade passar, mais importante é como você vai sair dela. Com a sua fé no Senhor, com a sua esperança no Senhor. Não coloque a sua confiança nos homens ou em si mesmo, mas no Senhor, porque Ele é a sua força. Ele é a sua salvação. Ele te ama e está de braços abertos te esperando. Deus te ama. Nunca se esqueça disso. Aproveite esse momento. Busque a intimidade do Senhor. Abre o seu coração. Abre o seu coração para Jesus e deixe Ele entrar. É tempo de conversão. Aproveite esse momento. Abre o seu coração e clame. Bate a porta, essa lhe será aberta. O Senhor não nega o seu espírito àqueles que procuram. Deixe o amor entrar na sua vida e transformar por completo. Jesus te ama, meu irmão, e Ele está ansioso por poder ordenar que a tempestade se acalme na sua vida. Mas abre o seu coração, confie, clame por Ele e que a partir de hoje você possa caminhar na intimidade de Deus, na intimidade com Deus, na presença de Deus. Deus te abençoe infinitamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.